Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Falar um pouquinho aqui com você sobre murmuração, né? É, é algo que vem sendo utilizado principalmente aí no meio pentecostal, de uma forma errada, né? Que não é a forma que a Escritura apresenta a murmuração, né? Eu sou capaz de dizer para você que boa parte, eu não vou falar nem dos membros, dos irmãos, mas boa parte dos pastores, né, dos ministros ali, que não são teólogos, né, não fazem ideia da diferença entre lamentação, lamento, lamúria e murmuração, né? E a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia nos ensina muito bem o que são cada um desses itens, né? Então a gente tem alguns questionamentos, né, alguns apontamentos, né, no meio evangélico, principalmente, que é usado como se fosse uma murmuração, né? Eu atribuo isso muitas vezes à falta realmente de conhecimento, à falta de conhecimento da Escritura, né? A gente sabe que o obreiro, né, o pregador, aquele que ensina, que faz a exposição bíblica, o pastor, né, ele precisa ter uma vida pietosa, né, de comunhão e relacionamento com Deus, mas ele também precisa de ter o conhecimento, manusear bem a Escritura, né, e para isso a gente utiliza o estudo da Escritura, né, que é a teologia. Então, até por isso eu sempre digo que o pastor, ele realmente precisa ser completo, né? Ele precisa ter uma comunhão com Deus, um relacionamento, uma intimidade com Deus, que infelizmente várias denominações, somente aquelas que enfocam muito no Espírito Santo, procuram muito essa experiência, né? A experiência e o relacionamento com Deus, e muitas vezes deixa de lado, né, o estudo da Escritura. E aí o que que acontece? Acontece que se ensina muita religiosidade, visto que a própria palavra diz que ela é a verdade e ela liberta, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para que a gente seja liberto de religiosidade, e que a gente possa realmente pregar o evangelho genuíno, a gente precisa tanto do conhecimento teológico, crescer na graça, né, e no conhecimento, né? A gente precisa ter uma vida de relacionamento com Deus, mas para a gente ser liberto mesmo e ter realmente essa comunhão com Deus, até para exposição, para o ensino, né, a gente precisa realmente da teologia. A teologia sem uma vida de relacionamento com Deus não serve para nada, e uma vida de relacionamento, uma vida pietosa sem o conhecimento bíblico, leva ao farisaísmo, leva à religiosidade aguçada, e causa diversas contendas e discórdias. Portanto, as duas coisas precisam andar juntas, né? A gente tem realmente dificuldades no meio evangélico hoje, porque uma formação básica teológica para que a pessoa tenha uma visão, não estou falando de aprofundamento, gente, estou falando de estudar hebraico, grego e conhecer, falando de uma visão completa da Escritura, da linha do tempo, do que Deus requer, né, do que é justificação, do que é os atos da salvação, né, de conhecer a revelação mesmo da Bíblia, né, que é a Escritura. A gente leva o tempo, tá? Isso é 5 anos, 6 anos ali, né? Por isso que algumas denominações gastam em média 5 anos ali para uma formação de pastores, né? O que também fica difícil, porque muitas vezes falta pastores ali, faltam pessoas para estar na obra. Mas também, ao mesmo tempo, né, a gente abrir mão disso não dá. Ah, mas e se a gente colocar pastores aqui e eles vão estudar? É algo também a se pensar, né? A gente hoje tem essa dificuldade, e chega a ser vergonhoso, né? Pessoas com 10 anos de pastoreio, 15, 20 anos, e pastores com 30 anos de pastoreio e nunca estudou teologia, né? E muita gente discorda, não, mas não é necessário e tal. Mas assim, se a gente procura um médico, a gente espera que ele tenha estudado medicina. Se a gente procurar um advogado, a gente espera que ele conheça as leis. Se a gente procurar um professor, a gente espera que ele
tenha estudado, não é? Então, se a gente procura um ministro, né, alguém do Evangelho, a gente espera que ele conheça o Evangelho, que ele não seja formado apenas de religiosidade, tá? Então, a vida pietosa sem o conhecimento, ela é complicada, tá? A gente fica preso em várias coisas, né, em vários jargões, em várias religiosidades, né, e isso é um câncer na igreja, sim, tá? É necessário tanto uma vida, né, de relacionamento com Deus e uma vida de libertação, né, e essa libertação é o crescer no conhecimento, tá? E tendo dito isso, fica aí a minha defesa, né? Porque que muitos usam a murmuração errado, né? Por falta realmente de conhecimento, né? Então, quando alguém de uma forma ilegítima, né, questiona para Deus, tá? Para Deus, né, os atos de Deus, né? Mas Deus me abençoou, mas ele podia ter abençoado mais, sabe? Deus me deu uma promoção, eu fui promovido lá, Deus abriu as portas, né? Eu não estava nem esperando, de repente apareceu uma promoção lá que vai resolver minha vida, né? Poxa vida, mas o meu colega, a promoção dele foi melhor, né? Ele teve um salário ainda maior que o meu, né? Podia ser eu, por que Deus não abriu a porta para mim, né? Isso é murmuração, tá? É um ato ilegítimo, de um coração não sincero e de um questionamento e reclamações a Deus. É isso que o povo fazia no deserto, e isso é pecado e gravíssimo, tá? Questionar a Deus, né? Sobre a sua majestade, sabe? Pessoas que só reclamam, né? Isso é um pecado gravíssimo na Escritura. Ao mesmo tempo, a lamentação, né, aquela que você está com o coração sincero e que você vê qualquer coisa, injustiça, seja o que for, má administração, sabe? A igreja utilizando, né, recursos para trazer, está passando dificuldades ali, está trazendo pregadores de altos cachês de fora, cantores e fazendo mega eventos, né? Isso, se alguém falar, poxa vida, mas não podia às vezes utilizar esse recurso de uma forma diferente, olha irmão, não fala nada que isso estão murmurando, né? Contra o ungido de Deus, né? Isso não é murmuração, tá? Aquilo que é com coração sincero, né? Eu vou te apresentar até um texto aqui que traz, aqui em Abacuque. Olha só o que Abacuque, como Abacuque questiona Deus. Capítulo 1 de Abacuque, verso 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos. Aí Deus responde aí ele começa de novo na parte B do verso 13. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Olha só, isso é murmuração? Não, não é. Deus está conversando com ele. Ele está questionando e Deus está respondendo. A mesma coisa acontece em Jó, né? Jó fala algumas coisas ali e a gente fala, poxa vida, Jó... Parece que Jó não murmurou, mas Jó murmurou. Não, Jó lamentou. Se você ler os Salmos 74, se você ler os Salmos 120 a 132, né? Há Salmos ali, inclusive, que diz, olha, que os filhos dos nossos inimigos, né, que as suas crianças tenham suas cabeças, os seus crânios esmagados na pedra. Poxa vida, que é isso? Que show de horror é esse? E pelo que a gente é ensinado hoje, fica parecendo que é murmuração. Né? Isso aqui que o profeta está fazendo parece murmuração nos nossos dias de hoje. Mas não, você vê aqui que é válido, Deus responde, a mesma coisa acontece com Jó. Né? É um questionamento de alguém que está dizendo assim, senhor, você não está vendo o mal operando? A injustiça? Onde é que está o senhor? Você vai fazer nada, não? Por que o senhor está deixando, então, eu ver essa injustiça, esses problemas, se o senhor não vai fazer nada? Então, é melhor que eu não veja. O senhor não vai fazer nada. Por que o senhor está tolerando que pessoas que são piores do que nós, o senhor está trazendo como castigo para nós? Se o senhor é um Deus que não consegue ver, tolerar o mal e a opressão, por que o senhor está trazendo esse povo para oprimir nós? O povo que é pior do que nós. Então é um questionamento legítimo, e Deus vai responder ainda, né? Ele vai dizer ali a partir do verso 6 do capítulo 2, ele vai dizer, olha,
realmente esse povo é pior, mas para eles vão ver o castigo também, tá? Então, assim, isso é uma lamentação. Jeremias, lamentação de Jeremias, tá? Isso não é murmuração, tá bom? Há uma legitimidade, né? Quando há gastos, quando há administração ruim, quando há problemas, né, de heresias sendo pregadas, seja por quem for, né? Ninguém tem direito de desvirtuar o texto bíblico, seja quem for, seja pastor, seja ministro, seja bispo, né? Algumas igrejas possuem bispo, seja o bispo, seja quem for. A autoridade máxima é a Escritura. Então, quando nos levantamos em um questionamento, em uma indignação de um coração sincero, tá? Preste atenção, um coração sincero, justo, com uma causa honesta diante de Deus, isso não é murmuração, tá bom? E é por isso que esse texto que eu li aqui, que parece tão agressivo, tão duro, que todos praticamente que lerem isso aqui vão ter dúvida e vão dizer, poxa, mas está certo isso? Quantos têm dúvida lendo Jó? Mas Jó não lamentou, mas olha o que Jó está falando. Será que ele não lamentou? Será que ele não murmurou? Não, ele não murmurou. Do mesmo jeito que aqui o Abacuque não murmura. Tá? Então, infelizmente, vem sendo usado como uma forma coercitiva, né? Olha, não murmure. Eu já falei, né? Às vezes por falta de conhecimento e tal. Mas a diferença da murmuração, né, e da lamentação é essa, tá? Nem tudo é murmuração. Da mesma forma que nem tudo é lamentação, ou murmuração, ou lamento, ou lamúria, né? Mas Deus não se agrada da murmuração. Seja agradecido, louve a Deus, agradeça pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego. Mas o meu emprego é um problema. Foi Deus que te deu? Procura outro. Tá? Pede a Deus para abrir as portas, Senhor. Não está conforme o esperado, né? Lembra que o salmista diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, tá? Para de murmurar, tá bom? E não confunda murmuração com lamentação. A lamentação é a nossa indignação diante não só da igreja, né? Não estou falando da igreja em si, de coisas erradas na igreja, estou falando do mundo, né? A gente olhar, né? E essa legitimidade aqui de Abacuque, de falar, mas os ímpios só prosperam, né? E o justo parece que só paulada na cabeça, né? Tá certo isso, né? Isso é um lamento, tá? É sincero isso, é honesto, tá? Não há problema diante de Deus a lamentação, tá bom? Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina, né? E cuidado com essa forma coercitiva, né, de utilizarem a murmuração, né? Como se ninguém pudesse falar nada, uma forma de calar todo mundo. Não é assim que funcionam as coisas, pelo menos não para a Escritura, tá bom? Não vamos desvirtuar o texto bíblico. Isso é pecado, e pecado gravíssimo, né? Ninguém muda, tira um J, um tio, ninguém muda o que a palavra de Deus ensina. Bom, espero que tenha ficado claro, né, a diferença entre lamentação e murmuração. Deus abençoe, fiquem com Deus.